Vamos orar. Deus, eu te agradeço, porque através das nossas finanças nós podemos adorar o Seu nome. Deus, que as portas do céu se abram sobre as nossas vidas, que possamos ter tamanhas bênçãos em nossas vidas e que possamos proclamar de todas as obras do Senhor em nossas vidas. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que eu oro. Amém. Graças e paz, boa noite. Para mim é sempre uma honra e uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus. E nós estamos vivendo paz e provisão. E hoje nós vamos falar sobre obediência. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus, no capítulo 7. A partir do versículo 24. Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24. É uma passagem conhecida por muitos. E eu espero que mais uma vez ela fale com você. E a partir do verso 24 diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É um texto muito lindo. E Jesus, ele traz este exemplo como alguém que consegue ouvir e praticar as suas próprias palavras. Quando alguém consegue ouvir um bom conselho e colocar em prática, é porque essa pessoa ela conseguiu obedecer aquele conselho, obedecer aquela palavra. Eu gosto muito de algo que o pastor John Bevere fala. Ele fala que Deus não te testa através do diabo, Deus te testa através da obediência. Deus está mais preocupado e interessado em que você obedeça ou em que você passe por algum lugar em que você possa tropeçar. Eu tenho uma cédula aqui na minha mão. Quanto eu tenho aqui? Você consegue ver daí, de onde você está? R$100. É verdadeira essa cédula? Como que tá seus óculos, David? Você consegue ver bem? Dá para ver que é aquela azulzinha lá, aquele peixinho. Mas ela é verdadeira? Ou não? Quem acha que não é verdadeira? Que é falsa? Quem acha que é verdadeira? Quem acha que o Flamengo foi bem hoje? Foi 3-1 contra o Palmeiras. Eu nem sei por que eu lembrei do Flamengo. Ai, Jesus, porque a nossa vitória foi inquestionável. Mas eu tenho uma outra cédula aqui. Oi? Dá até para sentir o cheiro da bichinha. Como é bom o cheiro de garopa, né? Garopa é uma delícia. É interessante porque elas são parecidas, né? Elas se parecem. Mas só tem uma verdadeira, que é essa. Nós temos que aprender algo sobre obediência. Só existe uma verdade, que é a palavra de Cristo. Não existe distorção em obedecer a palavra de Deus. Não existe algo que se assemelha com a obediência. Ou é obediência ou não é obediência. Ou é obediência ou é desobediência. Nós temos entendido, através
dessa série maravilhosa que o nosso apóstolo tem trazido para nós, que obedecer é muito importante. A palavra hebraica para obedecer é chamar. E essa palavra no original significa literalmente dar ouvidos a, ou dar ouvidos a alguém, ou no nosso caso, dar ouvidos à palavra de Deus e colocá-la em prática. Eu não sei se você já teve alguma experiência de desobediência que você sentiu na sua pele. Acredito que a maioria de nós, ou todos nós. Em coisas simples nós desobedecemos e sentimos. Eu lembro de uma vez, eu morava em Curitiba. E quando você mora muito tempo em Curitiba, você começa a apelidar Curitiba de Chuvitiba, de tanto que chove lá. E um dia eu fui sair de casa e manhã falou: leva a sombrinha, filho, leva o guarda-chuva, vai chover. Eu olhei: mas mãe, olha o sol que está fazendo. Ela falou: não, mas é que eu senti um vento friozinho de chuva, eu acho que vai chover. Eu falei: ai mãe, para, eu vou embora. Porque a dificuldade de se morar em Curitiba é que você sempre tem que levar uma mochila com um casaco, com um guarda-chuva, uma capa de chuva, e depois tudo para, se fizer calor, você colocar tudo de novo lá dentro. Fica assim. E eu saí e voltei para casa encharcado. Naquele dia eu entendi como a obediência é muito importante em todos os momentos da nossa vida. É muito importante nós sabermos que obedecer a palavra de Deus é fundamental para o desenvolvimento da nossa caminhada cristã. Obedecer é estar sob a autoridade ou a submissão à vontade de alguém. Significa sujeição, fidelidade, lealdade, firmeza e constância. Quantos têm filhos aqui? Eu tenho um filho de 3 anos chamado Levi Benício, ele é lindo. E um dia ele foi no meu quarto e ele encontrou como que uma ampolazinha de Listerine que você usa, ele é portátil. Ele falou: papai, eu quero isso. Eu falei: filho, não, porque é só para adulto. Ele falou: mas eu quero. Eu falei: filho, é só para adulto. E aí ele deu uma esperneada. Eu falei: então abre a boca. A Rebeca arregalou o olho: você vai fazer isso? Eu falei: eu estou ensinando ele. Abre a boca, filho. Eu só dei uma. Eu não sei se você já usou Listerine na sua vida. Parece que você está passando um maçarico na língua. E ele fez... Falei: filho, papai disse que é só para adulto, porque é só para adulto. E ele entendeu naquele dia uma grande lição na vida dele: obedecer o papai. É importante obedecer o papai da terra e o papai do céu. Mas tem gente que, talvez por imaturidade ou por rebeldia, diz: olha, eu só obedeço a Deus, não obedeço a homens. É preciso compreender que as autoridades que existem na terra foram colocadas naquela posição por Deus. Quando nós obedecemos autoridades sobre nossas vidas, principalmente espirituais, nós estamos obedecendo a Deus. E um pastor, ou um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, jamais daria um conselho em sã consciência que fosse para desestabilizar a vida de alguém. Na verdade, nós pastores gostamos de dar conselhos de vida, de esperança, de prosperidade, e não algum tipo de conselho que vai desconstruir a vida de alguém. Então é importante nós nos atentarmos à obediência também das palavras das pessoas que estão sobre nossas vidas e nos lideram. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22, diz o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Deus não se impressiona com homenagens eventuais. Deus não se impressiona com as eventualidades da sua, talvez, obediência. Uma pessoa que obedece de vez em quando,
ela é uma pessoa todo o tempo desobediente. Faz sentido na sua cabeça? Porque uma pessoa que é constantemente obediente, ela é obediente. Ela obedece todo o tempo. Mas uma pessoa que obedece dia sim, dia não, ela é uma pessoa desobediente, porque o obediente ele busca todo o tempo obedecer tudo aquilo que lhe é proposto para seguir e fazer. Quando Samuel fala isso, que é melhor obedecer do que sacrificar, ele deixa para nós um grande ensinamento por toda a eternidade. É melhor que nós obedeçamos, porque obedecer evita sacrifícios. É melhor que nós obedeçamos a palavra de Deus, porque nós não vamos ter prejuízos e sacrifícios, por exemplo, na nossa vida conjugal. Nós não vamos ter déficits na nossa vida financeira. Nós não vamos ter desconexões nos nossos relacionamentos familiares. Nós não vamos ter rupturas nos nossos negócios. Nós não vamos ter nenhum tipo de paralisação nos nossos estudos se nós obedecermos a palavra de Deus. Eu lembro que quando eu estudava, existiam alguns estudantes que gostavam de colar. Eu não sei como é que chama aqui. Cola, na Bahia chama pescar. Mas cada lugar chama de uma coisa. Então, tinha alguns colegas meus que eles gostavam de colar. E todas as vezes que eu ia fazer uma prova ou algum exame, eu sempre lembrava do que os meus pais me ensinaram. Filho, tudo que você estudou, o Espírito Santo pode te lembrar. E eu lembro que diversas vezes eu tive o Espírito Santo ao meu favor, porque eu não lembrava de uma questão e eu preferia sempre obedecer aos meus pais em não colar a prova de alguém, porque colar é deslealdade, é infidelidade à proposta que você tem para a sua própria vida. As pessoas que colam com o objetivo de passar deveriam se lembrar que mais importante do que passar é aprender. E não existe cola na vida espiritual. Ou você passa ou não. Mas o meu desejo é que em todas as provas que tivermos em nossas vidas, nós possamos ser obedientes a Deus e sermos aprovados em todas. E eu lembro que muitas vezes eu não lembrava de alguma questão, eu fechava os meus olhos, orava e falava: eu sei, Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar. Me ajuda a lembrar disso, por favor. E eu lembrava. E eu usei isso diversas vezes na minha vida. Eu lembro uma vez, eu estava na faculdade já, e eu estava fazendo uma prova de grego e hebraico ao mesmo tempo. É o que pode se chamar que mais buga o cérebro do ser humano. E eu tinha que transliterar e traduzir as palavras. O pastor Jorge sabe como isso não é uma tarefa fácil. E eu tinha que tirar 10 naquela avaliação para eu poder passar. E pelas minhas contas eu tinha 7 já. Certo, tudo ok, 7. Faltavam 3. E só estava eu na sala. Baixei a minha cabeça, falei: Espírito Santo, eu não tenho nem gente para colar, que eu estou sozinho aqui. Só tem nós dois. Me faz lembrar, por favor. E eu lembro que foi como um milagre, porque as palavras pulavam na minha cabeça e eu consegui fazer tudo. É importante entender que o resultado da obediência nos elimina sacrifícios. Obedecer a Deus e a sua palavra e todas as pessoas que Ele coloca em nossos caminhos para nos aconselhar, evita sacrifícios em nossas vidas. A obediência cristã significa imitar a Deus na sua santidade e a Cristo na sua humildade e no seu amor. Obedecer também é imitar aquele que nos traz vida e vida em abundância. A obediência gera vida próspera. Em Isaías, no capítulo 1, versículos 19 e 20, diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra, ou o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Uau! É uma palavra forte, mas é verdadeira. Não há enganos na palavra de Deus. A palavra de Deus em nenhum momento tenta maquiar a verdade dos princípios estabelecidos pelo Senhor. E obedecer é comer o melhor dessa terra. Quem é fiel guarda princípios, obedece
e quem guarda princípios prospera. Nós estamos vivendo em um momento da história da humanidade em que princípios começaram a ser questionados com muita veemência. As pessoas estão constantemente colocando os princípios à prova e tentando desconstruir os princípios que nos trazem vida em abundância. É preciso entender que os princípios estabelecidos por Deus devem ser cumpridos por nós para o nosso próprio bem. De forma alguma, Deus quer que cumpramos princípios por uma imposição da sua vontade, mas na verdade isso é pela bondade da sua vontade. Deus é tão bom, que Ele estabeleceu um perímetro de desenvolvimento da nossa vida, para que dentro daquilo nós sejamos abençoados por Ele. Se quiserdes e ouvirdes, não é uma imposição, é um convite a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem estabelecido para nós, e o que Deus tem para nós é muito maior daquilo que podemos imaginar para nós mesmos. Todos os planos que você faz para você mesmo são infinitamente menores do que aquilo que Deus já estabeleceu para você nas regiões celestiais. Então, eu peço a você com muito carinho, obedeça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Se debruce na palavra do Senhor e procure ser fiel a tudo aquilo que se encontra nas Escrituras. Cristo é o padrão de obediência. Em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 e 9, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Deus deu a Cristo um nome que é sobre todo o nome. E Cristo deu a nós o seu nome, a sua identidade. Através de Cristo e do poder que existe em seu nome, nós podemos viver coisas que estão acima de qualquer vida comum. Nós podemos e temos acesso à prosperidade. Nós temos acesso ao sobrenatural. Nós temos acesso às coisas simples do dia a dia, através do nome de Cristo, serem executadas à nossa frente. Como é importante obedecer a palavra de Deus e a voz de Cristo, quando Ele nos disse: impuserem as mãos sobre os enfermos em meu nome, estes serão curados. É tão maravilhoso dentro do nosso próprio lar ter experiências assim, de impor as mãos sobre os nossos familiares, nossos amigos, nossos queridos, e eles serem curados diante de nós, e nós juntos podermos glorificar a Deus, porque somos obedientes à sua palavra. Queridos, não tem coisa melhor do que isso, não tem coisa mais gostosa do que poder ser obediente a Cristo e estarmos cativos à sua vontade. Eu entendo que, apesar de ser muito jovem ainda, eu tenho apenas 33 anos. E eu não preciso mais ser crucificado, porque Cristo foi em meu lugar. E com Ele estou crucificado, e com Ele fui ressuscitado, diz a palavra de Deus. Eu aprendi, desde muito cedo, que a melhor coisa é obedecer. Eu lembro que constantemente manhã falava: é melhor obedecer do que sacrificar. E eu não sabia o que era aquilo. Como assim, sacrificar quem? Sacrificar o quê? Ela fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Tem duas pessoas que você não pode negar a obedecer: a Deus e a sua mãe. Obedeça a sua mãe. Crianças, obedeçam suas mães. E você que já é grande, obedeça a sua mãe a si mesmo. Até hoje eu obedeço muito manhinha. Se ela fala alguma coisa, está bom, sim senhora, eu vou obedecer a senhora. Não, pode deixar. Eu não sou maluco de desobedecer a minha mãe, que é a primeira autoridade da minha vida, ela e meu pai. É importante obedecermos às autoridades que Deus coloca em nossas vidas, porque existe muito mais vontade de nos abençoar do que de nos amaldiçoar. Cristo Jesus, Ele foi o nosso exemplo, Ele é o nosso exemplo de obediência. Eu fico imaginando
Cristo vivendo no céu com Deus. E a Bíblia fala, acabamos de ler, que ele não quis ser como Deus, usurpar o lugar de Deus, mas ele era como Deus, ele é um da Trindade Santa, e ele foi enviado à terra e se humilhou como homem. Eu não sei se faz calor quando você sai daqui, porque aqui é fresquinho, né? Aqui é um dos melhores lugares de Campo Grande, é a nossa igreja. É maravilhosa a nossa igreja. Você podia aplaudir o Senhor pela nossa igreja? Que igreja maravilhosa. Esse ar-condicionado é lindo. E a gente chega ali na esquina e já sente aquele cheirinho. A gente sabe que a igreja está aberta, vai ter culto e vai ser maravilhoso. É gostoso, né? Como faz muito calor aqui, faz muito calor em Campo Grande. O Lucinho, ele costuma dizer que Campo Grande tem 2 estações, verão e inferno. E teve um dia que ele veio aqui e estava frio. E ele ficou, não é possível. O único dia que eu não trago casaco está frio. Um absurdo. Mas realmente, é muito quente a nossa cidade, mas é muito importante nós nos atentarmos para todas as estações que nós temos em nossas vidas. As adversidades virão. Os dias maus virão. Mas os dias maus não são autorizações para nós desobedecermos a palavra de Deus. Os desconfortos emocionais não são uma autorização para que, porque estamos nos sentindo maus, nós podemos desobedecer a palavra de Deus, atentando contra qualquer princípio estabelecido por Ele para nossas vidas. Fique atento, porque nos seus dias maus existirá uma voz dizendo: mas você está mal. Mas os dias já estão ruins. O que é você fazer isso em relação a isso? Não compare as suas ações em detrimento de um momento rápido que vai passar na sua vida. Porque a obediência é algo que ecoa pela eternidade. E nós continuaremos firmes e obedientes à palavra do Senhor, independentemente da estação da nossa vida. Seja frio ou seja calor, nós vamos permanecer firmes no Senhor. Eu quero que você entenda algo. A palavra de Deus é para você. A palavra de Deus não é para te aprisionar, não é para te amordaçar. A palavra de Deus é para te libertar. E a incredulidade é semelhante à desobediência. Se existe algo na Bíblia que você ainda não acredita, peça ao Espírito Santo para revelar ao seu coração, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela luta todo o tempo conosco para que possamos permanecer nos caminhos do Senhor. É importante nós termos a palavra do Senhor não só no livro, não só escrito, mas gravado no nosso coração, sabendo que é isso quem vai nos dar o apoio e o suporte quando a tentação de desobedecer os princípios estabelecidos por Deus para nos abençoar for forte demais. Quando você, durante a sua semana, enfrentar as suas batalhas, não se esqueça, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você receber uma proposta indecente nos seus negócios, se lembre, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você receber uma proposta irrecusável, mas que aparentemente é irrecusável, mas que fere completamente aquilo que Deus tem para você, se lembre, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando você se sentir um pouco distraído, quando você se sentir um pouco amargurado, quando você se sentir um pouco enraivecido com situações, se lembre que isso não deve ser o combustível para que você desobedeça, mas deve ser a razão pela qual você deva obedecer ainda mais. Porque, se lembre, como o John Bevere falou e eu disse no início, Deus não vai te testar com Satanás. Deus vai promover situações para você dizer o quão obediente você é a Ele. Deus não vai te provocar para que você erre. Deus vai te provocar para que você o obedeça. Talvez você esteja vendo as coisas por um prisma diferente, mas o que Deus quer é que você continue sendo obediente e fiel a Ele e à sua palavra. Durante a semana eu quero que você se lembre, não de mim, mas da palavra do Senhor e deste tema maravilhoso de paz e provisão que é a obediência.
é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor permanecer firme do que sacrificar algo lá na frente. É melhor recusar algo que parece irrecusável hoje, para que lá na frente eu continue desfrutando da bênção, da paz e da provisão de Deus. A obediência é um portal que nos traz paz e provisão. Eu queria orar com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, por favor. Deus, eu te agradeço porque estamos em sua presença. E uma das obediências que prestamos ao Senhor, e também uma alegria, é estarmos juntos, semanalmente, prestando culto ao Senhor. Deus, nós viemos dar, mas nós também viemos receber. E que tudo aquilo que o Senhor tem para nós hoje, que possamos receber agora em nome de Jesus. Que toda a certeza e convicção de que obedecer ao Senhor é a melhor coisa que podemos fazer, que isso seja cravado em nossos corações, que essa seja uma convicção que tenhamos, que possamos ser, Senhor, como aquele homem sábio que construiu a sua casa na rocha, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo, que é as verdades e os princípios que o Senhor tem para nós. Que nós não possamos construir as nossas casas ou ter as nossas verdades fundamentadas em coisas passageiras. Quando as tempestades vierem, nós estaremos seguros no Senhor. Quando os dias maus surgirem, nós estaremos firmes com o Senhor. Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada família aqui presente e representada. Deus, se alguém teve uma semana ruim, que o início dessa semana, nova semana, seja maravilhosa. Seja a melhor semana de 2019. Que os negócios que estão travados sejam destravados essa semana. Que as bênçãos que estão para chegar, cheguem essa semana. Deus, que essa semana nós possamos todo o tempo glorificar o Seu nome por tudo que o Senhor fará por nós. Mas que em nenhum momento nós possamos negociar a obediência, a fidelidade que nós temos ao Senhor. É no nome de Jesus, o exemplo de fidelidade que nós temos, que eu oro. Amém.